vai abordar o metabolismo celular, tá? Então vamos falar um pouquinho daquelas vias metabólicas, né, que são tanto destinadas para a produção de energia, para reservas energéticas, como também para gasto, para mobilização, tá? A gente vai ver aqui que a gente tem alterações metabólicas muito importantes que vão de acordo com a questão de estado alimentado e estado de jejum. Então vamos entender um pouco isso. Por quê? Né? Onde isso encaixa dentro da nossa temática de diabetes? Diabetes é uma doença metabólica porque ela interfere justamente na liberação ou na ação de um hormônio que é responsável em regular os quantitativos de glicose que circulam no nosso corpo, quer dizer, regular a glicemia, tá? Então a glicemia é um parâmetro fisiológico que sofre regulação endócrina. E a insulina, junto com o glucagon, que fazem esse processo, que são responsáveis por essa regulação. Então a gente precisa falar de metabolismo, tá ok? Porque vai ser justamente esse metabolismo que vai ser atingido, que vai sofrer modificações no indivíduo com diabetes. Tá, gente? Então, vamos lá. Muita energia para vocês, tranquilidade, respirar fundo e vamos falar um pouquinho de metabolismo, tá? Coisa tranquila, light. Então, vem comigo. Tá, né? Falando a respeito de metabolismo e glicemia no estado alimentado. Tá? Então vão ser dois vídeos, o primeiro falando do estado alimentado e o segundo a gente fala em jejum. Então vamos entender como é que a glicemia ela é alterada nesses dois estados, tá? E isso envolve metabolismo celular. Então vai ser de uma forma, gente, ó, tranquilinha, tá? Não quero estressar ninguém, não quero que ninguém fique com raiva de mim, mas não tem como estudar diabetes sem falar de metabolismo, né? Então vamos lá, vamos começar. Então vamos tranquilinho, vai tirando os fantasmas da cabeça com relação a esse assunto que eu sei que muita gente tem, que isso já é obstáculo, tá? Então é de uma forma geral, vocês vão ver aqui, ó. Então é o seguinte, quando a glicose está dentro do nosso corpo, após a gente ingerir ela na alimentação, né? Comendo um pão, um macarrão, tomando um sorvete, enfim, a gente vai ter essa glicose com possibilidades de destinos dentro da gente. O que o nosso organismo faz com essa glicose? Então, olha só, 50% dela é direcionada para o metabolismo energético, quer dizer, 50% da glicose consumida é transformada em ATP, tá? Direto. Então, a glicose está no sangue, 50% dela vira energia, né, que as células vão produzir. De 30 a 40%, então ó, quase metade, né, vai virar triglicerídeos. Então a gente vai produzir gorduras a partir da glicose, tá? Então a gente vai ter parte dela virando triglicerídeo. E 10% que sobram aí vai ficar armazenada na forma de glicogênio, que é um polímero de glicose, né, uma molécula que são formada por várias moléculazinhas de glicose, tá? Amarradinha uma na outra, polimerizada. Então a gente vai ter ela com esses três destinos aí, ó. Então no estado alimentado, gente, a gente vai ter o quê? O aumento da glicemia. A gente acabou de comer, a gente vai ter o processo de digestão acontecendo, a absorção. Essa glicose vai para onde? No sangue. Então a glicemia sobe, né? Que é a concentração de glicose no sangue. E aí o que vai acontecer? Essa glicose vai para dentro das células, graças à nossa amiguinha insulina, que vai possibilitar a entrada da glicose nas células, né? Aí a gente vai ter dentro da célula essa glicose passando por reações enzimáticas, quer dizer, lá dentro a gente vai ter uma enzima que vai transformar essa glicose numa outra molécula. E essa outra molécula vai sofrer ação de uma outra enzima que vai virar outra e outra e outra. Então a gente tem uma cascata de reações enzimáticas por onde a molécula de glicose que entrou, ela vai sofrendo transformações e vai dando origem a outras moléculas, né? Então você vai consumindo essa glicose, a célula vai consumir a glicose. E aí, a partir dessa reação, a via glicolítica, ou a glicólise, que é a primeira a acontecer quando a glicose entra na célula, isso vai acontecer em todas as células do corpo,
a gente vai ter, inclusive aquelas que não dependem da insulina, né? A glicose entrou na célula, ela vai passar por esse processo, por essa primeira etapa de reação metabólica. Em algumas células é a única etapa, por exemplo, na hemácia, a gente só tem essa via, né? Que é a via glicolítica ou glicólise acontecendo, porque não tem mitocôndria, as demais vias dependem da presença da mitocôndria. Então, a via glicolítica, quando a glicose passa por ela, o objetivo é, na maioria das vezes, produzir ATP. Então, a gente viu, 50% vai virar ATP. Então, quer dizer que essa glicose ela foi consumida, ela desaparece, né? Ela vai virando outras moléculas até a gente ter a produção de ATP a partir lá das outras reações que a gente vai comentar um pouquinho aqui rapidamente, tá? Mas o que importa é o seguinte, ó, se a gente comeu e a gente aumentou a glicemia, o nosso corpo vai fazer alguma coisa para consumir essa glicose, quer dizer, para tirar ela da jogada, tirar o excesso de açúcar circulante. Então, ele consome uma parte, que é nessa via energética, né, metabolismo energético. A outra parte, como eu comentei com vocês, vira triglicerídeo e uma outra parte vira glicogênio. A gente vai ver que as reações metabólicas que levam à produção do triglicerídeo, que a gente chama de lipogênese, a gente vai falar um pouquinho, e que leva à formação do glicogênio, que a gente chama de glicogênese, né? Gênese e origem, formação, né, gente? Essas reações, elas acontecem a partir de desvios da glicólise. Então, a glicólise a gente vai ver que é a via principal. Dela, a gente pode ter vários outros caminhos que podem acontecer. A gente vai falar um pouquinho disso. Triglicerídeo e glicogênio é glicose armazenada, tá? Então, quando ela vira ATP, a gente diz que houve um consumo dessa glicose, ela foi consumida. E quando a gente armazena, a gente pode armazenar na forma de triglicerídeo ou na forma de glicogênio, que é na forma de glicose propriamente, né? Já que o glicogênio é um polímero de glicose. Então, aqui a gente tem essa glicose armazenada, são as reservas, que vão ser muito importantes no período de jejum, que é onde o nosso organismo vai atacar, são essas reservas. Então, aquela história que eu falei para vocês. Acabamos de ir no supermercado, abastecemos a despensa da nossa casa, o armário da cozinha. A gente chegou do mercado, tá cansado e tudo, vai lá, come alguma coisa daquilo que a gente acabou de comprar. É o que o nosso corpo faz, é o que acabou de entrar, ele consome. E o restante ele guarda, tá? Então, basicamente, é isso. Né? A gente viu que é a insulina que faz esse trabalho de formiguinha. E a gente vai falar mais dela depois, óbvio, né? Então, quando a gente tem o consumo da glicose e guarda o restante, a gente tirou essa glicose excedente do sangue. Então a gente diminui a glicemia, tá? Já que esses estoques aqui são dentro das células, nos tecidos. Então a gente diminuiu a quantidade de glicose circulando. Tá ok, gente? Então é dessa forma que a gente vai ter uma visão bem geral. Então olha só, gente. Então só pra gente relembrar. O metabolismo energético. Ele vai ter basicamente 3 reações que vão acontecer, 3 vias. Não são 3 reações, são várias. A gente vai ter, são 3 vias de reações. A primeira que a gente falou, a glicólise, são 10 reações, né? Mas a gente não vai falar de cada uma, tá? Só para vocês não já começarem a arrancar os cabelos, já começar a bufar aí, não. Precisa não. Relaxa. Então é o seguinte, ó. A primeira via, como a gente falou, é a via glicolítica. Ela acontece no citoplasma da célula. Então a glicose entra na célula via transportadores que dependem ou não de insulina, vai depender da célula. Músculo esquelético, tecido adiposo, depende da insulina, é o GLUT4. As demais células não, a gente vai ter transportadores que não dependem da insulina, tá? Então a gente vai ter, quando a glicose entra na célula, lá no citoplasma, ela vai sofrer a primeira reação de uma enzima, que a gente vai ver, que são as hexoquinases. A gente já falou um pouquinho disso lá na célula beta. Então aqui a gente vai ter uma sequência de 10 reações. A glicose sofre a transformação de uma enzima e vira uma outra coisa, que sofre a reação de outra enzima e vai virando, e ela vai se mudando. As enzimas mudam a molécula, né? A estrutura molecular. Tiram coisas, botam coisas, elas mudam o formato da molécula. E aí ela vai virando uma molécula diferente. E aí muda o nome. Então a gente vai ter uma série de reações aí que tem adição de fosfato, remoção de fosfato, enfim, ação de quinases que fazem isso. A gente vai falar depois um pouquinho disso. E aí chegar lá no elemento final da via, que é o piruvato, né? Ou ácido pirúvico. Então o piruvato é o elemento final da via glicolítica, da glicólise. E aí o que vai acontecer, gente?
Tem oxigênio? Tá chegando oxigênio legal lá para aquela célula? Ah, bacana. Então esse piruvato ele vai para a mitocôndria e ele é convertido lá a acetil-CoA, lembram disso? E a gente tem o início do ciclo de Krebs, né, que acontece dentro da mitocôndria. Então essas etapas aqui na mitocôndria não acontecem, por exemplo, como eu comentei com vocês, nas hemácias, já que essas células não têm mitocôndria, só tem citoplasma. Então a gente só tem a primeira via acontecendo. Então a gente vai ter a segunda via de reações, que é o ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, né? E aí lá na mitocôndria, então, ele acontece, e aí a gente tem formação de gás carbônico, formação de moléculas NADH, FADH2, que vão ser importantes para a próxima etapa, que é a chamada fosforilação oxidativa, que envolve uma cadeia que transporta elétron, quer dizer, hidrogênio. Que hidrogênio é esse? Vindo lá dos NADH e FADH. E aí a gente vai ter, a partir daí, a produção do ATP, né? E aí no final a gente vai ter um saldo aí de 38 ATPs sendo produzido. Onde produz mais é na fosforilação oxidativa, tá? Bom, quando não tem oxigênio na jogada, né? Ou quando a célula não tem mitocôndria, como é o caso da hemácia, a gente tem uma outra alternativa para o piruvato, que é a formação de ácido lático, ou lactato, tá? Que vai ser formado aí a partir do piruvato, né? Muitas vezes, por exemplo, quando a gente faz exercício, não está muito acostumado e tudo, você não fornece a quantidade de oxigênio que a célula precisa, a célula muscular, e aí acaba que ela está tão ativa, porque você está usando a musculatura, então esse metabolismo está acontecendo tão rapidamente e não tem oxigênio suficiente que ela acaba desviando a via para cá. E aí forma lactato, que produz muita dor muscular e tal no local, você fica com, né, com o tecido dolorido por conta desse acúmulo, depois ele vai indo para o sangue e vai sendo eliminado, tá? Então, essa é a base do metabolismo energético, né? Assim, de uma maneira, ó, tá vendo? Bem resumidinha. Então, vamos lá. Bom, então a gente falou da glicose virando ATP. Agora vamos falar da glicose virando glicogênio. Então, a glicogênese, ela é a síntese, obviamente, de glicogênio, né, gente? A gênese, né, origem, e aqui do glicogênio. Então a gente vai ter a formação desse glicogênio, que é, na realidade, a união de várias moléculas de glicose, tá vendo? Ó, aqui a gente tem uma moléculazinha de glicose, aqui a gente vai tendo outra, então a gente vai tendo elas sendo amarradas umas nas outras através de pontes. Isso é tudo feito por enzimas. A gente vai ter a glicogênio sintase, que é uma enzima que faz isso, que estabelece essas ligações, tá? E aí a gente vai tendo a formação de um polímero, tá vendo? Isso aqui, ó, cada bolinha dessa aqui representando uma glicosezinha. Então elas estão tudo amarradinhas. E aí fica dessa forma dentro do tecido, dentro das células. Então essa reação só vai acontecer nos tecidos que têm as enzimas que fazem isso, que polimerizam as moléculas de glicose. E que tecidos vão ser esses, né, gente? A gente vai ter isso acontecendo nas células do fígado, que são os hepatócitos, porque a gente tem enzima lá para isso, e nas células do tecido muscular esquelético, quer dizer, os miócitos, é onde a gente tem formação de glicogênio, tá? A glicogênese acontecendo. Então a insulina atua nessas células, que vão ter receptor para elas, estimulando essa formação dessa redezinha, assim, parece uma rede, né? Um polímero, enfim, de glicose, tá? Que é o glicogênio. E aí quando a gente precisa, no jejum, a gente vai ter uma enzima que vai quebrar essas ligações e essas moléculazinhas de glicose são liberadas e caem no sangue, aumentando a glicemia, tá? Então a gente estoca glicose na forma de glicogênio nessas células, tá ok? Essa glicogênese, né? Vamos entender aqui como é que ela vai acontecer. Então, como eu falei para vocês, essas reações elas vão partir daquela via principal que acontece no citoplasma da célula, que é a via glicolítica ou glicólise. Então tudo vai partir dela, através, vamos dizer assim, ramificações da via, tá? Então a glicólise, gente, ela envolve aquela transformação inicial da glicose, né, numa outra molécula. Essa transformação ela vai ser mediada por uma enzima quinase, ó. Lembra que eu comentei com vocês? As quinases, elas mexem com os fosfatos, né? Elas adicionam fosfato à molécula. Então a gente vai ter aqui uma chamada hexoquinase, tá? Que vai fazer o quê? Vai adicionar um fosfato na glicose no carbono 6. Então a gente vai ter a glicose com um fosfato no carbono 6, portanto ela vira uma glicose 6-fosfato. Tá vendo como não é, né, um bicho de 7 cabeças isso?
Tem quinase, então adiciona fosfato. Aí você olha o nomezinho lá do que virou, glicose 6, significa que no carbono 6 eu tenho um fosfato. É isso. Bom, então eu estou falando dessa primeira reação por quê? Porque vai ser a partir dela que a gente vai ter a glicogênese acontecendo. Então aí a glicose 6 sofre a ação de outra enzima e vira uma outra coisa, que sofre a ação de outra e vira outra coisa, e por aí vai 10 reações, que a gente vai ter até chegar lá naquele carinha que é o piruvato, né? Bom, gente, então a partir dessa primeira via, então isso tudo é a glicólise como a gente viu. Então vamos falar agora da glicogênese. Então a glicogênese ela vai começar onde? A partir da glicose 6-fosfato. Então esse primeiro elemento, na verdade o segundo, né, depois da glicose, da via glicolítica, a partir dele que a gente vai ter a formação do glicogênio. Então a gente vai ter o seguinte, ó, entrou glicose no organismo, dentro da célula o que vai acontecer? As hexoquinases, que a gente vai ver que são 4 tipos que tem nas células, a gente viu lá na célula beta, não sei se vocês lembram, é a hexoquinase 4. No tecido adiposo e músculo esquelético, hexoquinase 3. Tecido hepático, hexoquinase 4 também. É importante saber disso? A gente vai ver depois, tá? Elas têm afinidades diferentes pela glicose. Então, a glicose entra na célula, sofre ação de uma hexoquinase e a gente vai ter início da via glicolítica. Mas por que às vezes desvia para cá? Quando tem glicose demais. Então, inicialmente, a preferência, a demanda maior é metabolismo energético, é produzir ATP. Seguindo aqui, a gente vai ter a produção do ATP, porque essa história aqui continua lá na mitocôndria, como a gente falou. Agora tem demais, então segue aqui e joga para cá também. Então vamos guardar, tem muito. Vamos comer um pouquinho, a célula pensa, vamos produzir ATP a partir disso um pouco. E o que está sobrando vamos reservar, vamos guardar para mais tarde. Então a ideia é mais ou menos essa. E aí a gente vai ter a glicogênese sendo acionada. A gente vai ter enzimas aqui que vão pegar o excesso de glicose 6-fosfato e transformar em glicose 1-fosfato. Tá? Então a gente tem a mudança aí da posição do fosfato no carbono, sai do 6, vai para o 1, vira glicose 1-fosfato. Aí essa glicose 1-fosfato vira uma coisa chamada UDP-glicose, a gente vai ter enzimas ramificadoras, e essa UDP-glicose que vai ser uma forma da molécula da glicose que vai permitir a união de outras, a polimerização, tá? Então a gente vai ter essa glicose sendo polimerizada e formando o glicogênio, essa UDP-glicose, que permite essa ligação. Tá ok, gente? Tudo por adição de pontezinhas que vão permitir a formação desse polímero, tá? Então, lembrando, isso acontece no tecido hepático e no músculo esquelético. Mas é importante relembrar o seguinte, o músculo esquelético, esse estoque que ele faz de glicose na forma de glicogênio é para uso dele. Quando ele estiver com pouca glicose disponível no sangue para ele usar, ele vai atacar esse estoque, mas é só para ele. O fígado divide com todo mundo, tá? Normalmente ele permite, vai acontecendo a quebra disso quando a gente vai ter a chamada glicogenólise, e isso retorna aqui, ó, essa reação, e isso vai acontecer no fígado, e o fígado vai dividir, o fígado é solidário, né? Ele divide para todo mundo, ele vai distribuir glicose, e a gente tem um aumento glicêmico. A quebra do glicogênio do músculo esquelético não leva a aumentos glicêmicos, ele é meio egoístão, ele só quer para ele, né? Tá? Bom, a lipogênese, gente, então a gente viu, ó, 50% da glicose vira ATP. 30 a 40 vai virar triglicerídeo, tá? Que é o que a gente vai falar agora. 10% vira glicogênio, que a gente acabou de comentar como é que acontece. Então a lipogênese é a síntese de ácidos graxos e triglicerídeos, né? Então a partir do ácido graxo a gente tem a formação do triglicerídeo. Aonde acontece lipogênese, gente? Ó, no fígado. Então tá vendo, o fígado tá em tudo, né? E no tecido adiposo, nos adipócitos. Então a gente vai ter nas células hepáticas, quer dizer, os hepatócitos, e nos adipócitos do tecido adiposo, tá? A formação dessas moléculas lipídicas. E de novo, tudo parte da onde, como eu comentei com vocês, da glicólise. Então a glicose entra na célula, ela vai passar pelo processo de formação de energia e o excesso vira armazenamento, vira reserva. Então, a partir de uma molécula da via glicolítica, a dihidroxicetona fosfato, que é formado junto com uma outra chamada gliceraldeído 3-fosfato, mas a gente não vai entrar nessa. É no ponto da ramificação da via, a via é uma e ela vira duas, né? Mas a gente não vai entrar nessa, a gente vai ter o seguinte, ó, a lipogênese iniciando. Então aqui é um ponto, tá? Um ponto é aqui, o outro vai ser mais aqui embaixo no ciclo de Krebs. Então a gente vai ter a dihidroxicetona fosfato,
ela sofrendo reação de uma enzima formando glicerol fosfato. Então lembrando, ó, quando essa via está muito intensa, gente, a gente vai tendo esses desvios. Então a via segue aqui para a produção energética de ATP. Tem muita coisa rolando, então vamos desviar e vamos armazenar, vamos guardar, para não desperdiçar. Então a gente vai ter essa lipogênese, a gente vai ver a insulina estimula isso, né? Tanto é que a insulina engorda, tá? Porque a gente tem aumento da produção de tecido adiposo, não de tecido adiposo, mas há um aumento da reserva de triglicerídeo, isso leva à hipertrofia de adipócitos, enfim, e o tecido aumenta e a gente vai engordando, né? Então a gente vai ter, ó, dihidroxacetona, ela sendo convertida a glicerol fosfato, tá? E o citrato do ciclo de Krebs, ele também vai levar à formação de acetil-CoA. Aí às vezes a gente, mas não é o acetil-CoA que está aqui? Não, porque o acetil-CoA que está aqui dentro da mitocôndria, ele não consegue sair de dentro da mitocôndria. Então o citrato sim tem transportador para ele sai e ele é convertido a acetil-CoA no citoplasma, tá? Então são os dois precursores, vamos dizer assim, dos triglicerídeos, tá? Então glicerol fosfato e acetil-CoA, né, que vai vir aí do citrato do ciclo de Krebs, ela vai ser convertida a uma outra molécula chamada malonil-CoA, tá? E o malonil-CoA finalmente vai virar ácido graxo. Agora a gente tem os dois ingredientes para formar o quê? Triglicerídeo, tá? A gente pode ter o ácido graxo estocado assim também, ou caindo no sangue, também na forma de ácido graxo. Mas a gente vai ter a lipogênese e a consolidação desse estoque. Então a gente vai ter o glicerol, um glicerol se unindo a 3 ácidos graxos, né? Então a gente vai ter os dois aí, ó, um glicerol e 3 ácidos graxos formando um triglicerídeo. E aí a gente tem isso sendo armazenado tanto no fígado quanto no tecido adiposo. Tá ok, gente? E aí depois a gente vai ver como é que a insulina incentiva essa história toda a acontecer, né? Então, no próximo vídeo a gente continua falando do metabolismo no jejum. Então a gente se vê.